toda a honra, toda a glória seja sempre a ti, Senhor. Amém. Podemos tomar assento, queridos irmãos. Eu estava meditando nesta palavra e a parte do versículo que me chamou a atenção é a segunda parte do versículo 20. Quando Sansão diz assim: eu me livrarei como sempre. Ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Antes de falar um pouco sobre este momento vivido por Sansão, é importante conhecer a sua história. Então vamos falar rapidamente um pouco sobre a biografia de Sansão. O nascimento dele foi um nascimento milagroso. A sua mãe era estéril e não podia ter filhos, não podia gerar filhos. Mas em um encontro que teve com o anjo do Senhor, ele sarou o ventre dela e permitiu que ela pudesse ter um filho. E esse filho, ele foi separado pelo Senhor como um nazireu. Nazireu quer dizer pessoa consagrada para o serviço de Deus. Ele foi escolhido pelo Senhor antes do seu nascimento. Antes que Sansão fosse gerado, o Senhor escolheu ele para ser juiz sobre Israel. Mas quando chega a idade adulta na vida de Sansão, ele começa a desenvolver algumas atitudes que não eram compatíveis com o perfil de um nazireu, de uma pessoa consagrada ao Senhor. Ele vai se mostrar, na idade adulta, uma pessoa impulsiva, uma pessoa mimada e também uma pessoa violenta. Já adulto, numa de suas andanças, ele conhece uma jovem filisteia e ele decide se casar com esta moça, mesmo sabendo que não deveria ter aliança com o povo filisteu, porque eram inimigos de Israel, mas ele contraria o seu chamado, o seu nazireado, e pede aos seus pais que peça a moça em casamento. Durante as festas de núpcias, que naquela época duravam uma semana, ele decide fazer uma aposta com um grupo de 30 jovens filisteus. E ele lança um enigma e diz para eles: se vocês descobrirem o enigma até o final da festa de casamento, eu darei a vocês 30 túnicas novas. Mas se vocês não descobrirem, vocês terão que me dar 30 túnicas. A esposa de Sansão, quando soube que ele tinha desafiado os jovens filisteus que faziam parte do seu povo, ela pergunta para Sansão qual é o segredo. Ele revela para sua esposa, que revela para os rapazes, e no dia determinado os rapazes decifram o enigma de Sansão. Ele fica enfurecido e logo percebe que a sua esposa estava por trás. E agora ele tinha que pagar a aposta. E como é que Sansão resolve isso? Ele sai, mata 30 filisteus, saqueia eles, rouba as roupas deles e entrega para os jovens. Em seguida, ele abandona a esposa no fim das núpcias. Vai para a casa de seu pai e ali ele fica um determinado período e depois decide retornar para a casa de sua esposa.
E quando ele chega lá, ele descobre que a sua esposa já estava casada com outro homem. Ele sente-se traído. Ele fica irritado, nervoso. E decide apanhar algumas raposas, amarrar os rabos das raposas, colocar fogo e pôr fogo em todos os cereais dos filisteus. Sansão provoca a ira dos filisteus, que decidem vingar, matando a ex-esposa de Sansão, matando o pai dela e toda a família dela. Mais uma vez, Sansão fica nervoso. E o que ele faz? Ele vai e mata outros filisteus. Como se não bastassem, os filisteus agora querem de novo vingar a morte dos outros filisteus. E eles vão a uma cidade chamada Leí. Fazem um acordo com os cidadãos daquela cidade para que entreguem Sansão. Sansão, reunido com os juízes daquela cidade, com os moradores daquela cidade, ele não aceita ser culpado. Ele diz que quem começou tudo foram os filisteus. E ele decide se entregar, mas na verdade Sansão não estava disposto a se entregar para ser julgado. Ele se entregou para poder matar mais filisteus. Bom, minha gente, se eu vou ficar falando aqui, eu vou passar a noite inteira falando de quantos filisteus Sansão matou, e não é esse o foco da mensagem. Moral da história: durante 20 anos, reinando como juiz em Israel, a vida de Sansão foi matar filisteus, provocar filisteus, irritar os filisteus, humilhar e destruir os filisteus. E os pais de Sansão? Eram gente boa. Os pais de Sansão eram pessoas tementes a Deus. Tanto que quando o anjo do Senhor falou com a mãe de Sansão, e depois, numa segunda ocasião, se revelou também ao pai de Sansão, eles fizeram questão de oferecer um sacrifício ao Senhor, pela palavra que eles receberam do anjo do Senhor. Eram pessoas tementes a Deus. Eles procuraram ensinar Sansão o caminho certo. Eles, durante toda a infância e adolescência de Sansão, eles procuraram mostrar para ele a importância de ser um nazireu. Mas adulto, Sansão, ele se torna arredio e mentiroso e falso. E por 2 vezes ele comete atos e não fala para os seus pais. A primeira foi quando ele matou o leão. O leão estava lá quietinho, não estava fazendo mal para ninguém. Mas Sansão queria testar para ver se os seus músculos eram poderosos, se ele realmente era forte. Ele foi lá e matou o leão. Mas não falou para ninguém que ele tinha matado o leão, nem mesmo para os pais. Na segunda vez, ele está passando por um caminho e ele vê uma colmeia de abelhas. E ele fica interessado em comer o mel dessas abelhas, só que essas abelhas estavam, a colmeia ficava dentro do corpo de um animal que tinha sido morto. E a lei é muito clara. Primeiro, que ele não poderia nem tocar no animal morto, muito menos comer do mel do animal morto. Mas ele vai, pega do mel e ainda leva do objeto do crime para os seus pais e dá para os seus pais. E os pais ainda dizem para ele: que mel saboroso esse que você trouxe, Sansão. Mas ele não fala de onde ele tirou o mel. Depois disso, a vida de Sansão foi cada vez se tornando mais complicada. E ele já não tinha mais como esconder quem ele era, não tinha mais como esconder os seus atos dos pais. A fama de Sansão começa a percorrer entre os judeus e também entre os filisteus. Mesmo sendo usado pelo Espírito de Deus, porque Sansão tinha sido escolhido por Deus, ele tinha sido chamado por Deus. Há uma passagem na Bíblia onde o Senhor diz assim, que os dons dele e a vocação dele são sem arrependimento. Então Sansão, ele tinha sido escolhido por Deus. E mesmo, às vezes, sendo rebelde, mesmo às vezes criando situações, mas Sansão ainda tinha o Espírito de Deus. E por ter o Espírito de Deus, Sansão, ele se sentia muito seguro, ele se sentia o soberano. Uma vez, ele arrumou uma briga com 1000 filisteus. E ele pegou uma queixada de um jumento e matou os 1000 filisteus.
E quando ele terminou de matar 1000 homens, um homem matou 1000 homens, sabe o que ele fez? Ele foi reclamar com Deus. E virou para Deus e falou assim: Senhor, poxa, eu acabei de matar 1000 homens, agora estou com sede aí, como é que fica? O Senhor vai me dar água ou não vai dar água? E ele era tão mimado que Deus abriu um buraco na terra e fez brotar água para ele beber. Porque Deus amava Sansão. O Espírito do Senhor estava nele. Então tudo dava certo na vida de Sansão. Tudo que ele fazia dava certo. Podia vir 1, podia vir 10, podia vir 1000, que Sansão sempre vencia. Ele estava seguro da sua força. Ele estava seguro da presença de Deus. E esta segurança de Sansão levou Sansão a trilhar por alguns caminhos, como se relacionar com prostitutas, praticar certos atos pecaminosos. Ele não tinha nenhum receio de Deus e nem do povo. Porque quem ousaria enfrentar Sansão? Quem ousaria desafiar Sansão? Ninguém. E uma vez tomado por essa sensação de segurança, Sansão está passeando por uma determinada região e conhece uma mulher chamada Dalila. E ele se apaixona por essa mulher. E essa mulher percebe que Sansão, embora fosse um homem muito forte e viril, ele tinha uma fraqueza que era o seu sentimento. E ela percebe que pode lucrar, que ela pode ganhar dinheiro se relacionando com o Sansão. Aliás, infelizmente a gente vive um mundo onde muitas jovens acabam se relacionando com as pseudo-estrelas do mundo secular, porque querem projeção. É mais ou menos isso que estava acontecendo. Sansão era o cara da vez. Sansão era o sujeito que todas as moças queriam estar com ele, queriam namorar ele. Ele era o bonitão, ele era o fortão, o saradão. E Dalila percebe que ela pode tirar proveito dessa situação. E ela, então, traça um plano com o seu povo para enganar Sansão e descobrir a origem da sua força. De onde vinha toda aquela força de Sansão? E em 3 ocasiões, ela vai persuadir Sansão, ela vai tentar convencer Sansão a abrir o jogo para ela e dizer o segredo da sua força. E por 3 vezes Sansão mente para ela, porque Sansão estava seguro da sua força, estava seguro da sua separação como um nazireu. E ele brinca com os sentimentos de Dalila, ele brinca com ela e mente para ela por 3 vezes. Mas na 4ª tentativa, ele abre o coração e revela o seu segredo para Dalila. A confiança de Sansão era tão grande que ele se esqueceu do perigo que estava correndo. Ele não só revela o seu segredo para Dalila, mas o pior ainda é que ele dorme nos braços de Dalila. Ele está tão seguro que ninguém vai tocar nele, que ninguém vai cortar os seus cabelos, as suas tranças, que ninguém ousaria chegar perto dele, que ele acaba dormindo nos braços de Dalila. Quando Dalila grita e fala para ele assim: Sansão, acorda, desperta, porque os filisteus estão chegando. Sansão desperta e se levanta, e aí ele diz assim: eu me livrarei como sempre. Vai ser como das outras vezes. Eu vou me levantar, eu vou lá, eu vou dar uma surra neles, eu vou matar alguns filisteus, e depois eu volto para os braços de Dalila. Ele estava tão confiante, queridos, que ele não percebeu que tinham cortado os seus cabelos. Ele estava tão confiante que ele ia vencer aquela batalha como venceu as outras. Ele acreditava nas suas forças. Ele não percebeu que o Espírito de Deus tinha se ausentado dele. A confiança, a autoconfiança de Sansão impediu que ele pudesse ver, pudesse sentir a ausência do Espírito de Deus
Nessa noite nós cantamos uma canção que diz assim: sem ti eu nada sou. Sansão não percebeu. Ele achou que a força dele era suficiente para vencer os inimigos. Ele se esqueceu que a sua força não vinha dos seus braços, mas vinha do Espírito de Deus que se apoderava dele. É aqui que eu quero parar um pouco. Comparando essa passagem de Sansão com os nossos dias, com os nossos tempos atuais. Eu vejo imperando em muitas igrejas e entre muitos cristãos um espírito de triunfalismo, de superação, de vitória sobre o inimigo. A gente age como se nós fôssemos os superpoderosos, que vence qualquer parada, que não tem dificuldade para nós. Alguns brincam e dizem assim: o diabo pode vir quente, que nós vamos fervendo. Se ele bater o pé, a gente chuta ele. E às vezes esse espírito do triunfalismo tem feito muitas pessoas pecarem, porque muitos estão tão acostumados como Sansão a viver vencendo, vencendo e vencendo, que não percebem que o Espírito de Deus já se ausentou dele. Eu vejo, queridos irmãos, em muitas reuniões, por que não falar de nossas reuniões, ausência de quebrantamento. A gente está tão acostumado a ser crente, a gente está tão acostumado a vir na igreja, que às vezes nós não paramos para ouvir o que Deus está nos dizendo. Não há quebrantamentos. Alguns de nós sentem cansaço quando abrem a Bíblia para ler. Ler a Bíblia é uma coisa enfadonha, sem graça. Alguns de nós não têm o hábito de orar. A gente não percebe, porque nós estamos acostumados, está tudo dando certo na nossa vida. Nós estamos bem empregados, nós temos uma boa família, nós temos uma boa saúde, temos bons amigos. Tudo que a gente faz dá certo. E a gente acaba se acomodando tanto que às vezes perdemos o hábito de orar. Há muito tempo que alguns de nós não colocam os seus joelhos no chão e quebrando o seu coração diante de Deus para pedir perdão dos seus pecados. E às vezes, quando fazemos isso, são orações repetitivas e vazias, sem graça. São aquelas orações que não conseguem ultrapassar nem mesmo este teto que nos cobre, porque são orações vazias. Queridos, nós não podemos de maneira alguma dormir nos braços do inimigo. Nós não podemos brincar com a Dalila de nossos tempos. Todos nós enfrentamos duas batalhas. Todo momento, todo instante, nós estamos em duas frentes de batalha. A primeira frente, ela é uma batalha espiritual. É aquela batalha que a gente luta contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Então essa batalha ela se dá no domínio do Espírito. Mas existe uma segunda batalha e foi exatamente nessa que Sansão caiu, e é nessa que muitos de nós temos caído, que é a batalha contra a nossa natureza. Nessa batalha há muitos derrotados que ainda não perceberam que o Espírito de Deus se ausentou de suas vidas. Eu digo isso nesta noite, digo com tristeza no coração, mas o ladrão está vencendo o nosso homem interior. Muitos de nós estamos na casa do Senhor, mas a nossa cabeça está lá fora, pensando no que vamos fazer depois do culto. Nós estamos pensando, quando o culto terminar, com quem nós vamos falar, que tipo de negócios nós vamos fazer. E às vezes o nosso coração não está concentrado nas coisas de Deus.
O Adão está nos derrotando, nós estamos nos tornando carnais e não estamos percebendo isso. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com métodos, com programas, estamos tão preocupados com a roupa que vestimos, estamos tão preocupados com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que nós esquecemos que dentro de nós existe uma batalha sendo travada, que é a batalha contra o eu. E que se nós não prevalecemos, se nós não formos fortes o suficientes, nós seremos derrotados e vamos dormir nos braços de Deus. Materialismo, capitalismo, secularismo, mundanismo e todos os ismos da vida que têm entrado em nosso meio e têm dominado e têm contaminado as nossas vidas de uma maneira tão cruel que muitos de nós não conseguem mais discernir a diferença entre a natureza do espírito e a natureza da carne. E nós, às vezes, estamos agindo na carne, pensando que estamos no espírito. Alguns exemplos para nós entendermos isso. Pastores pregando sermões baseados em filosofias humanistas, sem nenhuma base bíblica. Pastores que, às vezes, buscam como fonte de inspiração livros de psicologia, de sociologia, de filosofia e todas as logias que você imaginar por aí fora. Mas não busca fundamento na palavra de Deus. Falam bonitos, se expressam muito bem, encantam as multidões com os seus discursos, mas não conseguem acrescentar absolutamente nada. Pastores que passam 2 horas falando para uma multidão de pessoas, ensinando os crentes como ter uma alimentação saudável, como manter o seu corpo em boa forma física, mas não falam absolutamente nada que possa alimentar a alma do povo que está sedenta de Deus. Cantores que se inspiram nas melodias seculares, que ficam buscando nos arranjos seculares uma forma de sensibilizar as pessoas, de tocar nas emoções das pessoas. Nós ficamos procurando para ver qual é a música da vez, qual é a música que fala ao coração das pessoas, porque nós queremos tocar as pessoas, mas nós não sabemos como fazer, então nós buscamos na inspiração secular algumas músicas, algumas melodias para tentar tocar o coração das pessoas. Sabe por quê? Porque não temos o Espírito de Deus. Líderes que copiam modelos gerenciais de igreja, implantando métodos de crescimento que não têm nenhum comprometimento com a verdade. Decisões sendo tomadas nas igrejas sem primeiro orar ao Senhor e buscar a aprovação de Deus. Eu disse hoje pela manhã para os irmãos aqui que essa semana inteira, eu e o pastor Ademar, que não está aqui, passamos uma semana inteira, só eu e ele, orando por um propósito. E eu disse para ele, pastor, essa batalha é de nós dois. Nós dois vamos orar ao Senhor. Não podemos tomar decisões precipitadamente. Alguns preferem copiar modelos, copiar canções, copiar ritmos, copiar pregações, ao invés de se entregar a uma vida de oração, de consagração e meditação bíblica. Eu cheguei ontem na nossa sede social, era mais ou menos 10 horas da manhã. Saí de lá às 4h30 da tarde. Não consegui concluir o sermão. Fui para minha casa e fiquei até umas 10h30 ainda concluindo o sermão. Cheguei aqui na igreja hoje, subi para a sala pastoral e fui ainda meditar no sermão e falei, Senhor, ainda não está pronto. Mas às vezes as pessoas não querem pagar o preço. Vamos copiar, que é melhor. As palavras de Sansão antes do confronto com os inimigos foi, eu me livrarei como sempre. Isso é moleza. É como se Sansão estivesse dizendo assim, eu vou lutar como sempre. Eu vou conquistar, eu vou bater nos filisteus, o povo vai me respeitar, o povo vai me aplaudir, porque afinal de contas, quem sou eu? Ele mesmo diz para si, Sansão, o cara. Quantas pessoas que estão agindo da mesma forma e dizem assim, vamos cantar aquela música.
Porque se a gente cantar essa música, a gente consegue mexer com o povo. Aí, se tiver difícil, a gente dá uma choradinha para ver se o povo chora com a gente. Como sempre. Vamos pregar aquele sermão que vai dizer para o povo coisas que o povo gosta de ouvir. E aí, quando o povo ouvir o sermão, o povo vai se levantar, vai aplaudir, vai elogiar e depois vai mirar com o pastor e vai dizer assim: valeu, pastor, que palavra! E aí o orgulho do pastor fica desse tamanho. Alguns dizem assim: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu resolvo dessa maneira, eu vou orar e está tudo bem, como sempre. Mas escute o que eu vou dizer para vocês nesta noite, queridos. A verdade é que nada é como sempre. Nós não podemos usar os mesmos métodos e agir da mesma maneira sempre. Sansão estava acostumado a vencer. Alguns de nós também estão acostumados a vencer. Mas o que Sansão não sabia é que o Senhor o havia abandonado. O Espírito de Deus já não estava mais na vida de Sansão. Ele estava sozinho. Ele não tinha a presença de Deus. Não tinha como vencer aquela batalha. Mas Sansão, na sua confiança, ele acha que pode vencer. Eu fiquei me questionando quando foi que o Espírito de Deus saiu de Sansão. Quando foi que Sansão ficou sozinho. Eu penso que foi no momento que ele se tornou autoconfiante e revelou o seu segredo para Dalila. O amor de Sansão por Dalila cegou o seu entendimento. O amor de Sansão por Dalila cegou a sua compreensão. O amor de Sansão por Dalila impediu que ele discernisse o que era certo e o que era errado. O amor de Sansão por Dalila impediu que ele tivesse a sensibilidade para entender que Dalila estava apenas tentando descobrir a origem do seu segredo para derrotá-lo. Quem é a Dalila do nosso tempo? Ela pode ser representada por muitas coisas e também por pessoas que às vezes vão nos afastando de Deus sem que a gente perceba. São coisas que vão nos envolvendo, que vão nos conquistando, e quando a gente menos espera, nós estamos tão distantes de Deus que já não conseguimos mais voltar. São pessoas que vão nos envolvendo de uma maneira tão única que quando você menos espera, você já está dominado. O apóstolo João, o apóstolo do amor, lá na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 15 e 16, ele diz assim: queridos, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada, olha o que João está dizendo, nada que é deste mundo vem do Pai. Absolutamente nada. Talvez um bom programa de domingo em substituição ao culto pode ser uma coisa boa, legal para você. Mas talvez você não perceba que isso está te distanciando de Deus. Porque você vai passar a semana inteira inventando desculpas para não vir à igreja, para não ser ministrado pela igreja do Senhor, para não ter comunhão com a igreja. E quando você menos esperar, passaram-se 15 dias, 21 dias, 30 dias, 40 dias, 50 dias, e você está tão distante, está dormindo nos braços da Dalila. João diz assim: os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas vem do mundo. Quem é a Dalila do nosso tempo? Os maus desejos da natureza humana. Aquelas coisas que quem tem o Espírito de Deus sabe que vão te fazer mal, que vão criar feridas, que podem provocar um câncer espiritual na tua vida, que podem te matar. Quem é a Dalila do nosso tempo? A vontade de ter o que agrada aos olhos, de querer conquistar, de ter, de se aparecer, o orgulho pelas coisas da vida, o espírito, eu estou chamando de espírito
É a denominação que eu tenho para essa palavra do como sempre. Como sempre eu vou fazer. Como sempre eu vou resolver. Como sempre eu vou vencer. O espírito do como sempre impede de enxergarmos a real condição diante de Deus. Nós estamos acostumados a vencer como sempre e não percebemos que distanciamos de Deus. Queridos, a canção daqui nessa noite, eu quero pedir ao ministério de louvor, não vou terminar essa palavra não, porque eu não vou comer a palavra não, eu estou nem na metade ainda. Deixa para terminar domingo que vem. Mas eu vou parar por aqui hoje. E não vou postar também a mensagem antes de concluir. Então, você vai ter que esperar até domingo que vem. Mas a canção que eles cantaram aqui, Sentiram Nada Sou. Ausência do Espírito de Deus em nós gera escassez de novas estratégias. A ausência do Espírito Santo de Deus em nós gera escassez de novas ideias. Sua vida vira uma rotina. Você não consegue pensar algo novo. Você não consegue desenvolver algo novo. Porque você está acostumado, como sempre, a viver como sempre. A escassez do Espírito, a ausência do Espírito gera a escassez de novos programas. É por isso que, às vezes, alguns líderes vão na internet buscar cópias de modelos para as suas igrejas. Porque está faltando o Espírito. Porque quem dá ideias, quem desenvolve programas e estratégias é o Espírito Santo. Quando Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden, o diabo, para fazê-los pecar, corromper, sabe onde foi que o diabo atuou na vida de Adão e Eva? Foi no pensamento deles, quando a serpente diz para a mulher, é verdade que Deus diz? Ele faz a mulher pensar, mas pensar negativamente. E o pensamento de Eva vai gerar o que nela? Uma ideia, um conceito. E que conceito é esse? Eu vou comer da fruta. Eu vou experimentar da fruta. Porque, quem sabe, eu fico como Deus. E o que a mulher faz? Ela conceitua esse pensamento e traduz esse pensamento numa ação desenfreada que trouxe maldição sobre toda a terra e sobre todos os homens. Porque por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado também entrou a morte. Quando nós não temos o Espírito de Deus, as ideias são desastrosas, são abomináveis, são destrutivas. A ausência do Espírito de Deus gera escassez de novos louvores. Não conseguimos pensar em alguma coisa nova. E é por isso que a gente vive de mesmice. A ausência do Espírito Santo nos leva à escassez de novas pregações. Por isso que alguns, quando vão ministrar, alguém diz assim, é o irmão do Salmo 133, é o irmão do João 3,16, é o irmão do Salmo 40, é o irmão do Gênesis 3,15. Por quê? Porque não tem nada novo. Porque acostumou com o como sempre. É a escassez do Espírito. Faltam modelos quando não temos o Espírito. A gente faz tudo como sempre, porque a gente está acostumado como sempre. Quando não temos o Espírito, queridos, e se vocês puderem ficar em pé, quando nós não temos o Espírito, nós perdemos o foco. A gente não tem foco, não tem direção. Aí é onde a gente fica perdido. Nós não sabemos o que fazer. Qualquer situação já nos afasta, nos distancia da comunhão da igreja.
Quando nós não temos o Espírito, a gente não tem motivação. Será que não é isso que está acontecendo com alguns de nós? A falta de motivação. De motivação para vir, parece que vir na igreja é um tédio, a gente vem amarrado, parece que a gente vem obrigado, parece que a gente vem porque tem que vir. Ausência do Espírito. A gente vem, mas se pudesse não estaria aqui, é que ninguém nos convidou para o churrasco de final de tarde de domingo, senão a gente estaria lá no churrasco e não estaria aqui ouvindo o pastor, não estaríamos aqui adorando a Deus. A ausência do Espírito tira a motivação e o desejo de fazer as coisas diferentes. Aí a gente vem, ensaia sempre as mesmas melodias, prega sempre a mesma mensagem, fala sempre a mesma coisa. Parece que nada muda, gente. Porque está faltando o Espírito. Porque o Espírito é vida. E quando o Espírito está em nós, a gente não vê a hora de vir para o culto. A gente chega 1h30 antes do culto. A gente quer ser o primeiro, não é por causa das vagas disponíveis na rua, não. A gente quer ser o primeiro porque a gente quer entrar aqui nesse lugar e quer sentir um pouco da glória que está nesse lugar, da presença de Deus que está nesse lugar. A gente quer chegar primeiro porque a gente quer poder ter o prazer de cumprimentar o outro irmão e de falar para ele o quanto Jesus tem sido maravilhoso na nossa vida. Sem o Espírito, nós dormimos no braço do pecado, como Sansão dormiu nos braços de Dalila. A gente descansa, e quando nos levantamos, a gente não percebe que a inspiração se foi, que a graça se foi, que o amor se foi, que a comunhão se foi, que a devoção se foi, que a motivação se foi, que a força se foi, a gente não percebe. Até o momento que alguém chega para você e pergunta se você ainda é crente. E aí você toma aquele choque, né? E você fala assim, claro que eu sou. Ah, é porque tem 2 meses que eu não te vejo. Não, é que eu estava resolvendo uns negócios aí. Ausência do Espírito. Eu não posso terminar essa palavra hoje, então a palavra hoje é só de alerta. Sabe por que Sansão não percebeu que o Senhor o havia abandonado? Porque ele estava acostumado a vencer como sempre. O fato de Sansão não ter mais o Espírito de Deus não o imobilizou. Não fez de Sansão uma pessoa triste. Eu estou terminando a mensagem, eu pedi para vocês ficarem em pé, porque eu gostaria que vocês pensassem muito nisso que eu vou dizer para vocês agora. O fato da presença de Deus ter se retirado de Sansão não deixou Sansão um cara triste. Porque tem gente que acha que pessoas com cara triste é porque não tem o Espírito, é assim. Ah, mas você está triste porque você não tem o Espírito. Às vezes o irmão está preocupado com alguma situação. Isso não quer dizer nada. Porque Sansão, o Espírito do Senhor já tinha saído de Sansão. E sabe o que Sansão estava fazendo? Sansão estava saindo com as prostitutas, matando o filisteu e dormindo nos braços de Dalila. Ele estava vivendo a vida normal. De vez em quando alguém gritava assim, Sansão, lá vem os filisteus. Ele se levantava e lá, batia nos filisteus, voltaram. Mas o Senhor já tinha ido embora dele. Mas ele não percebeu que aquelas últimas vitórias que ele teve sobre os filisteus, na verdade, era um resquício, era a sobra do poder que estava nele. Porque o poder estava se esvaindo, estava acabando. Então Sansão bateu uma vez, bateu 2, bateu 3, e ele achou que estava tudo bem. Mas na verdade é que o Espírito já estava saindo dele. Sansão, ele não percebeu que o Espírito tinha saído porque estava acostumado com como sempre. E ele só percebeu que não tinha mais o Espírito quando os inimigos pegaram no braço de Sansão, deram uma gravata em Sansão. Outro chegou e deu uma rasteira em Sansão. Ele caiu no chão e eles começaram a bater nele. E ele tentou se debater. Mas ele não tinha mais força. E aí ele percebe que o cabelo está cortado. Ele percebe que ele não tem mais força. Ele percebe que ele está abandonado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, falou assim. E tem muita gente
pecando contra o corpo e o sangue do Senhor, que estão fracos, doentes e mortos espiritualmente. Porque não fazem mais uma autoavaliação, um check-up da sua consciência. Estão levando uma vida normal. Pregam, cantam, oram, evangelizam, participam das atividades da igreja, contribuem e não percebem que o Espírito se ausentou. Eu preciso parar por aqui, porque eu quero que vocês pensem bastante essa semana, Igreja de Deus. Domingo que vem, eu vou falar como conquistar e viver sem o Espírito de Deus. Como conquistar e vencer sem o Espírito de Deus? É possível? Você vai descobrir domingo que vem. E você vai descobrir como fazer para reativar o Espírito de Deus sobre a tua vida. Mas eu quero, neste momento, vocês cantem de novo aquela mesma canção. Senti eu dando a sua. Eu gostaria que vocês meditassem um pouco na letra dessa canção. Tudo aquilo que a palavra do Senhor tem falado para nós nessa noite. Pergunte-se a si mesmo: será que o Senhor me abandonou? Será que o Espírito saiu de mim? Pergunte para você mesmo. Não fique olhando para o outro agora e dizendo: eu acho que irmão fulano não tem Espírito. Não, é você, é eu, é cada um perguntando para si mesmo. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Esse é o meu respirar. A vida que flui dentro de nós é a vida que vem do Espírito. Sim, esse é o pão. Jesus, tu és o pão. Tua vontade venha em mim. Se não for pelo Espírito, Eu nada sou sem ti. Bendito estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Bendito estou sem ti. eu quero só perguntar aqui nesta noite, entre nós que estamos aqui, quantos que gostariam de viver na plenitude do Espírito de Deus? Levante a mão assim. Você gostaria? Quantos de nós que estão aqui que gostariam de sair aqui desta noite cheios do Espírito de Deus? Quem gostaria? Então, nesse momento, eu quero pedir que cada um de vocês feche os seus olhos e comece a pensar um pouco na sua trajetória como rei, como servo, como filho do reino de Deus. Comece a pensar um pouco como que está o teu estado de ânimo, a tua motivação, a tua força. Como é que você se sente hoje diante do Senhor? Se você sente que está faltando algo mais do Espírito de Deus, esse é o momento para você dizer a Ele:
e reconhecer que precisa dele. Mas se você é daquele que sente que está cheio, se você é daquele que sente que está vivendo na plenitude, então eu quero te convidar nesse momento para você orar pelo teu irmão e deliberar um pouco desta unção que está sobre a tua vida, na vida do teu irmão, amém? Então comece a orar ao Senhor agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Espírito de Deus. Sinta agora, Senhor. Cada um de nós agora. Gratuita, Senhor. E no coração da tua igreja. O dom, o poder do teu Espírito Santo. A alegria do teu Espírito Santo. Perdidos no sentir, meu nada sou sentir, O Espírito de Deus, não nos deixe sozinhos, Senhor. Não nos deixe sem a tua presença. Não nos deixe dormir, Senhor. Enquanto os inimigos se levantam. Não nos deixe, Senhor, sentir orgulho das nossas proezas. Não nos deixe sentir, Senhor, autossuficientes. Mas ensina-nos, Espírito de Deus, a reconhecer que a força, que o poder vem do Senhor, que a alegria vem do Senhor, que a motivação vem do Senhor, que a vida vem do Senhor. Ensina-nos, Espírito de Deus, a reconhecer que precisamos de Ti, Senhor, cada dia, cada momento, cada instante, como o ar que nós respiramos, nós precisamos da Tua presença, Senhor, para que o nosso espírito possa respirar, para que o nosso espírito, Senhor, possa se fortalecer. Nós precisamos da Tua presença. Vamos com a oração. Que são sinceros de Ti, que reconhece, Senhor, que estão amarrados porque o Teu Espírito, em nome de Jesus, sopra agora, Espírito de Deus, e dá-nos nesta semana a oportunidade, Senhor, para meditarmos, para refletirmos um pouco em nossa vida e em nossa comunhão contigo, ao Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus.